toda a rede encaminhava corretamente. O problema é que quando a rede falhava, nós íamos ter a informação a propagar-se devagar e a certa altura, aqui neste router C, apesar desta informação chegar aqui, o router C informa ao D que existe caminho e o que acontece é que passamos a ter informação errada. Está bem? Isto é um exemplo de inconsistências por causa de demorar muito tempo. Então, para resolver essa inconsistência no vetor de distância, a nossa estratégia baseava-se em quatro medidas, quatro mecanismos. Primeiro, o split horizonte, o segundo, o hold down timers, poison reverse e triggers update, são os mecanismos. O split horizonte é, eu nunca propago informação pela mesma interface que recebi a rota. Informação de uma rota, por isso a rota 1, eu nunca passo informação de onde recebi essa informação. Depois, o hold down timer faz com que eu faça obrigo o router a ignorar a informação durante 60 segundos, ok? 60 segundos são 4 vezes o intervalo de broadcast, ok? Para garantir que dou mais tempo à informação de chegar. Depois, o trigger updates é, em vez de o router esperar que passem os 30 segundos, que é o tempo de broadcast, para enviar a informação, não, mal nota que há uma alteração, envia logo. Isso acelera também. E o último, o poison reverse, é, em vez de, quando perco acesso a uma rota, não dizer nada, ok? Eu passo a anunciar na mesma, só que anuncio a rota com uma distância de custo infinito, o que, no caso do RIP, é a distância 16. Okay? O RIP só pode encaminhar para 15. Isto é para memorizar, estou a repetir o que eu quero que vocês tenham muito presentes, está bem? Depois eu falei que os link states eram muito poderosos, tinham um algoritmo muito interessante, que tinha uma base de dados topológica com informação de toda a rede, que corria o algoritmo muito interessante, chama-se o Distran, que é o algoritmo Short Fast Fast. Okay? Primeiro caminho, o caminho mais curto, primeiro. E então, como é que funcionava isto? Muito rapidamente também, estou a dizer o que eu quero que vocês saibam de cor. Ora, todos os routers têm informação de todas as ligações da rede. Os routers, a partir dessa informação, fazem um mapa, uma árvore, dele até todas as redes. E depois, a partir daí, é que atualizam a tabela de encaminhamento. Por isso, eles têm muito conhecimento sobre a rede. Por outro lado, para fazer isso, precisa de mais memória e mais CPU. Okay? E estes algoritmos, que é o caso do OSPF, que é o algoritmo usado na internet, é para redes muito grandes. Ok? Pronto, e ainda os LSAs, o Link State Advertising, que só funciona por eventos. E também eu avisei que, no princípio, quando estão todos os routers ligados, o tráfego que há, eu vou tirar isto também, a gente está bem afastados. O tráfego que há no início ainda é maior do que no caso do RIP no princípio. Mas quando a rede estabiliza, só há propagação só há propagação de informação quando há alterações. E por isso aí a largura de banda gasta é muito pequena. Pronto, isso era para lembrar. Depois faço uma analogia, tenho que acelerar, isto não me interessa para agora, os detalhes. Assim, coisas que eu queria que vocês não se esquecessem. Por isso, existe o OSPF, então o protocolo Link State, versão 2 e versão 3, que é para o IPv6. Nós temos aqui um conjunto de mensagens, muito rapidamente, para vocês memorizarem as mensagens. Eles começam com... Começam com os hellos. Os hellos é para estabelecer vizinhanças. Estes protocolos só falam com o vizinho, mas primeiro têm que conhecer, têm que autenticar e colocar os parâmetros. Depois de estarem a estabelecerem as vizinhanças, eles vão trocar link state advertisements, requests e updates
Os advertisements são os pacotes, em geral, não é? Por isso, eles vão trocar informação sobre as ligações que têm uns com os outros e fazem requests, ok? O link state request é para pedir ao vizinho para enviar informação de determinadas rotas. E o link state update, eles podem tomar a iniciativa de pedir updates. Como é uma ligação confiável, o router, quando recebe informação, faz acknowledge, confirma, está bem? Por isso, por favor, prestem atenção a estas mensagenzinhas, que é natural que eu vos pergunte, está bem? Não consigo perguntar tudo, mas alguma coisa vou ter que perguntar. E cá está o processo como funciona, não vou estar a ver isso aqui agora, não tenho tempo. Mas, depois, o outro ponto que eu queria relembrar, só para não ficar, é o caso das redes de broadcast, ok? As redes de broadcast são muito interessantes. Isto aqui são redes ponto a ponto, estão a ver? Estas aqui são redes de broadcast em que é a ligação de um para muitos, ok? Ora, a comunicação entre muitos routers ao mesmo tempo, a mandar sempre mensagens, cria um número de adjacência muito grande, inaceitável. Okay? E então, para remover este problema de redes, okay, eles utilizam o designator router e o backup designator router. Ok? Por isso, caso contrário, cá está a solução. Este é o problema. Vão ver? Aqui, eu mando mensagens e depois todos mandam para todos. Para evitar esse flow, eles usam um backup designator router, um designator router e um backup designator router. Como é que isso funciona? Ok? É assim, o ID normalmente é o IP maior das interfaces. Ok? Vamos ver que existe um critério, já vou dizê-lo, mas normalmente é esse. E os routers, quando trocam pacotes para se configurarem, eles tomam nota do ID mais alto, ok? E colocam esse router como sendo o designator router. O segundo mais alto vai colocar no backup designator router. Em caso do designator router falhar, por isso, sempre que o designator router, sempre que enviar a informação, enviam para o backup e para o designator router. Se o designator router não responder, o backup designator router assume, respondeu e provoca nova eleição, ok? E para ter outro backup. Pronto, e este é o mecanismo. Por favor, lembrem-se disto, também é importante. Outro aspecto importante do link state são as áreas. O link state são, então, para o SPF é para redes muito grandes, e para poderem funcionar, eles definem áreas. Dentro da área, a informação passa para todos os routers, mas depois, para fora das áreas, eles fazem sumários, ok? E a área 0 é a área de core, tem que existir sempre a área 0 e depois existem outras áreas ligadas à área 0. Nos exercícios práticos, como isso aqui é uma cadeira de início, ainda estamos no princípio, nós fazemos exercícios só com área 0. Está bem? Pronto. Os custos dependem da largura de banda, estão aqui as tabelas, também não me interessa agora discutir isto, como é que se faz. O OSPF faz a autenticação em IPv4. Em IPv6, recordo-vos que o IPv6 é já um protocolo seguro, que tem encriptação, se for preciso, e por isso, nesse caso, o protocolo não utiliza os mecanismos de segurança do protocolo IPv6. Isto aqui são os critérios de identificação do router, ou eu utilizo o comando e defino eu, ok? Mas eu costumo ser assim. A segunda forma é o IP mais elevado das suas interfaces de loopback. A interface loopback, só para lembrar, é uma interface virtual, por isso nunca vai abaixo. Está bem? Por isso é uma boa estratégia. Esta costuma ser a estratégia. Nós definimos o ID na interface loopback. Se não definirem, ele vai ver as outras interfaces, qual é que é o mais alto. Bem? Qual é que é o problema? As interfaces vão ser desligadas, podem mudar os IPs, e isso muda o ID do router, com consequências, por exemplo, para as eleições. Okay?
Ora, lembro-vos que em redes tão grandes como a internet, isso pode ser dramático. A gente escolhe os routers com base na sua capacidade, na sua estratégia, né? Não é aleatório. Muito bem. Ora, e... Só um segundo. Pronto, foi aqui que ficamos, na última aula. Okay? Então, nós tínhamos visto que as redes, o STF tinha a noção da rede inteira, ok? E também tínhamos visto que o custo era proporcional, o custo era calculado a partir da demanda. Temos aqui a rede 2 e temos aqui a rede 3. E temos as redes com númerozinhos pequeninos, já que são o custo da ligação. Ora, o melhor caminho, como podem ver, seria aqui, por aqui, e chegava à rede 3. Está bem? E eu queria dizer o custo, por isso. Da rede 2 para do router 1, do router 1 para a rede 2, assim, o custo, para ajudar, não consigo apontar tão baixo, com a caneta se eu consigo. Do router 1 para o router 2, okay, o custo é 22. 22, porque é 20, router 1, vem por aqui, 20 mais 2. Estão a ver aqui? Pronto. Se eu quisesse ver do router 1 para o router 3, o router 1 para o router 3, está aqui, então, neste caso, eu vinha por aqui e tinha 5 mais 2. 5 mais 2, 7. Estão a ver? Pronto. Como isto é bastante explícito e até simples, é natural que eu vos pergunte coisas destas no teste, está bem? Por isso, nós temos usado 2 protocolos de base. Um, manda tabelas de encaminhamento, eu dei um exemplo simples. E outro constrói o mapa da rede com base nas mensagens de informação de cada interface. Por isso, vocês também estão à espera que vos pergunte isto. Está bem? Eu não vou pôr os dois ao mesmo tempo, garantido. Mas é natural que um deles apareça, ou que altere, está bem? Os testes. Pronto, aqui era outro segundo exemplo, deixa-me cá ver como é que está. Eu agora quero ir do router 2 para o router 1. E então, router 2 para o router 1, tunga para a rede, atenção, para a rede local do router 1. E então eu tenho 20 mais 1, 20 mais 2, 22. Pronto. E assim por diante. Do router 3 para o router 1, router 3 para o router 1, 7, 5, mais 2. Ok? Mais outro exemplo. Vou passar à frente. Vamos ver este também. Este é maior. Do router 5 para a rede do router 1. Ok? Ora, vamos para o router 4. E depois chegamos aqui. Por isso vamos ter 10 mais 20 mais 2. 10. Estou a ver se isto bate certo. Para a rota 1 por 4 tenho 10 por 4, depois vou 4 para o 3. Por aqui. Estava aqui a enganar-me. Atrás, pá. E precisava de apagar tudo. Ok, vamos ver. A questão, a dificuldade é que eu marquei mal o caminho. E agora tenho 10 mais 10, 20, mais 5, 25 e mais 2, 27. Estão a ver? Por isso, o outro caminho dava um caminho maior, não era o melhor, o caminho mais baixo. Pronto, como é que funciona o processo? Tenho aqui isto separado. Primeiro, cada router obtém informação das próprias interfaces ligadas a si próprio, não é? Depois, cada router é responsável por dizer olá aos seus vizinhos diretamente ligados.
lá estabelecer as vizinhanças, não é? Cada router cria um pacote link state, em LSA, com o estado de ligação diretamente conectado. Ops. Não lá para. Cada router inunda todos os vizinhos. Está bem? Já sabemos qual é a estratégia. Se for ponto a ponto, inunda, é mandar para o outro. Se não, manda para o backup connector e para o outro, o designator. Depois, cada router utiliza o banco de dados, né? Esses, aliás, são guardados numa base de dados e cada um utiliza uma base de dados para criar o mapa. Tá? E está feito. Depois do mapa, o passo a seguir é atualizar a tabela de encaminhamento. Depois foi o que eu disse, está aqui escritinho, por favor, isto é para saber. E quem é que fica com a base de dados? É Todos os routers têm uma base de dados. Todos os routers têm um mapa do qual vão fazer... Cada um tem um mapa. Estás a ver? Todos os routers têm uma base de dados. A partir da base de dados correm o SPF algoritmo e a partir dele criam uma árvore. E a partir da árvore preenchem a tabela de encaminhamento. Okay? Todos fazem isso. Por isso é que por isso é que essas rotas são tão boas e por isso é que os routers precisam de tanto processamento. Atenção que eles fazem isto cada vez que há uma alteração, não é? Eles estão sempre a recalcular as rotas para todas as redes. Gosto muito. Estás a Sim. Está claro? Sim, mas isso não vai causar de problemas depois de organização? O que é que se quer dizer organização? Vai ficar com uma tabela se não for rápido o suficiente. Ora, a questão que se põe, e é uma boa pergunta, obrigado, Diogo. A questão que se põe é um sistema de routers para funcionar, todas as tabelas de encaminhamento têm que estar convergidas. E, foi o que eu expliquei, convergidas significa que tenham informação correta. Se tu tiveres transições, durante essa transição, enquanto há os updates, ok, a informação está errada, vai causar problemas de rede. Estás a compreender? O tempo que demora a todas as tabelas estarem corretas chama-se tempo de convergência. No caso do RIP, esse tempo é muito grande e por isso o RIP só funciona em redes pequenas. No caso do link state, eles otimizaram com esta questão dos estados de ligação, manda por eventos, e o facto da rede ceder a todos os routers veem a rede inteira. Por isso, é mais inteligente, mas obriga a mais memória e mais processamento. Estás a ver? E, consequentemente, a distância administrativa do link state é maior ou mais pequena que o router de ligação? É mais curta, acho. É mais pequena, porque quanto mais pequena, mais confiável. Ok? Eu lembro, a distância do link state é de 90 para o OSPF e é de 120 para o RIP. Por isso o RIP é pior. Em caso de dois caminhos, o router vai escolher sempre o caminho com a distância administrativa mais baixa, que escolhe o SPF. Ok? Ok. Pronto, muito bem. Deixa-me limpar a cobertura para ver tudo. Ora, então vamos ver aqui um cenário. Tenho aqui as redes, aqui todas as redes locais, e tenho as redes que ligam cada um dos routers, tenho já as agulhas de banda convertidas em custos OSPF, ok? E o que se pretende é ver como é que funciona. Reparem, o router 1, que é o caso que nós estamos aqui a ver, vai criar Link State Advertisements para todas as redes, para cada link. Ok? Depois, estes Link State Advertisements, primeiro ele manda pacotes hello para cada um deles. Ok? Para estabelecer as vizinhanças. Os outros respondem
e estabelecem a vizinhança. A partir daí, criam um pacote com a informação devidamente ligada e fazem o flow para todos os vizinhos. Ok? Reparem, ele vai mandar flow para este lado. O router vai mandar flow para este lado. É uma pergunta. Se eu for, quando eu vou fazer o teste, eu vou querer ver se vocês perceberam. Por isso, como eu não tenho tempo para perguntar tudo, eu faço perguntas para ver se vocês conseguem responder, se estão com ideias de como é que funciona. Neste caso, a pergunta é, ele envia para os routers, e aqui não tem nenhum router. Envia para este lado? Não, porque ele só vai enviar para quem for vizinho. Seria preciso que houvesse aqui um computador pirata que respondesse aos LSAs, ok? E que se tornasse vizinho, sendo que, se o router estiver bem configurado, tem autenticação, o que prevenia que o pirata não pudesse funcionasse. Seria responsabilidade vossa se não configurarem a autenticação. Vocês já sabem que, obviamente, ser médico, estamos a operar um doente, é responsabilidade, ele não pode morrer. Mas quem trabalha em segurança tem uma responsabilidade muito grande. Okay? Os clientes das empresas, os dados utilizadores, estão todos sob a sua responsabilidade. Não é uma vida, mas é uma responsabilidade muito grande. Okay? E isto é porque a gente acha que, se calhar, com razão, que a vida se calhar está acima de quase tudo. Quase. Não é? Desculpem lá, eu fiquei a pensar. Quase tudo, porque, por exemplo, a gente com esta coisa da pandemia está a lixar a economia, mas a certa altura a economia também lixa a vida, que se lixa algumas vidas, não é? Mais ou menos como a fazer. A gente não tem recursos ilimitados, é por isso que eu estava a pensar. Não importa. A informação vai para os vizinhos. Se aqui não é vizinho, não envia. Ora, vou pegar outra vez aqui estas atrapalhadas. Ora, e depois de enviar a informação, cá está a base de dados inteira. Okay? Como viram, a base de dados foi juntar os link advertisements todos. Okay? A partir da base de dados, ele vai criar as melhores rotas para pôr no tabela de encaminhamento. Ok? Agora, outro exercício que eu gosto particularmente, ok? Até aqui, para vocês perceberem concretamente o que eu poderia perguntar, explique-me o funcionamento do ASPF Enterprise. Vocês iam explicar. Primeiro cria os LSAs, a função dos links, estabelece a vizinhança, faz o flow, não é? Constrói a base de dados e a partir da base de dados corre o algoritmo short path first e escolhe os melhores caminhos e atualiza o entendimento. Era essa a resposta. Agora, se eu tiver aqui a base de dados, se eu quiser, eu consigo reconstruir toda a rede. E o facto de eu já ter repetido isto 20 vezes não quer dizer que vocês tenham percebido. Mas no momento em que eu vos dou a tabela e digo, agora construam vocês, reparem, da primeira eu fico a saber isto. Da segunda, eu acrescento mais aquilo. Na terceira, mais aquilo. Na quarta, mais aquilo. Na quinta, mais esta foi ou seja, com a informação que está no router 1, eu tenho a informação do mapa completo. Tá? Por isso, o exercício tem como objetivo vocês concretizarem que está toda a informação lá. Ok? E eu vou tentar verificar isso à força, que é, vejam lá se está, desenhem a rede, a ver se vocês desenham a rede bem. Ok? Da mesma maneira que eu converti a tabela na rede, obviamente que é possível fazer o contrário. Ok? E por isso eu gostava que vocês, nos vossos estudos, refletissem um bocadinho sobre isso e que fizessem uns exercíciozinhos para saber fazer isto. Está bem? Outra parte muito interessante, para além de fazer isto no papel, é configurar os cenários de Packet Tracer e conseguir verificar isto. Está bem? Muito bem. Indicações, agora deixa-me ver, a criação da árvore, o melhor caminho, depois da rede e a tabela de encaminhamento. Por isso,
Isto foi tudo copiado da Cisco, ok? Está lá com todo o detalhe. Por favor, vejam, está mesmo bem. Ora, depois, o que eu tenho aqui são comandos para vocês utilizarem. Okay? Isso, aqui, primeiro era a configuração de interfaces loopback, a segunda, verificar se o protocolo está configurado. Reparem que a gente verifica sempre por dentro de comandos, neste caso, o show IP protocolos. Se vocês tivessem no RIP, ele dá a informação no RIP. Não é? Assim, ele informa-nos que estamos ao SPF, está bem? E está aqui as informações, olhem ali, área 0, estão a ver? Eu avisei, vocês vão fazer exercícios só com área 0, porque isto é no princípio. E depois tem aqui também a distância administrativa, estão a ver? E os updates foram criados com os gateways. Pronto. Eu queria só mostrar aqui o SPF1, o ID, ali assim, destacado. Muito bem. Em termos de link state, eu estou satisfeito com o que já falei. Não sei se vocês têm alguma questão que me querem perguntar, mas o que eu podia pretender para a disciplina era isto. Está bem? Alguma questão que queiram fazer? Pronto. Se não quiserem, então agora eu vou tentar, em tempo útil, mudar de apresentação para a última. Do WhatsApp. Este aqui. E agora vamos mudar isto aqui para usar como este dispositivo. Content downloads, guardar. E agora vamos abrir. Olha. Já está no Office. Já está no Office. Ok. Então, o que é que segue? Bom, eu preparei um resumo. Eu já fiz o resumo. Isto agora é que vai ser um resumo muito depressa. O funcionamento das rutas. Eles falam uns com os outros, trocam informação, atualizam até lá no encaminhamento. Depois o RIP. Temos aqui as características fundamentais do RIP. Vetor distância, 15 saltos, a métrica são os saltos, e os broadcasts têm informações. O IGRP é um protocolo que, apesar da Cisco, já está desatualizado, porque existe o EIGRP, protocolo que ele é proprietário da Cisco, e por isso é menos utilizado. Eu optei este ano por não pôr, e vou deixá-lo cair. No entanto, o facto de nós não fazermos muitos exercícios com eles não quer dizer que não seja importante, que vocês tenham consciência que existem outros. O protocolo EIGRP não só tem uma distância administrativa mais baixa do que... Eu há bocado disse 90, enganei-me. O OSPF tem distância 110, o RIP tem 120 e o EIGRP, que é este, tem distância, não está aqui, mas tem distância 90. Este é que tem distância 90. É melhor que o OSPF. É um protocolo misto. Okay? Por isso, pelo menos, registar que existem um só link state, um só vetor de distância, existem protocolos mistos, como por exemplo o EIGRP, que é um bom protocolo. O proprietário da Cisco, esse é que é o problema. Estão a utilizar. O SPF é que está uma ligação, vai utilizar os Link State Advertisement, LSAs. A gente diz sempre LSAs, porque eu estou sempre a repetir. É um padrão aberto. Utiliza então o tal algoritmo e há muitas utilizações de encaminhamento. Quando ocorrem, há muitas atualizações de encaminhamento. Há muitas, mas a informação trocada não é tanta como no RIP, está bem? Pronto. EIGRP já falamos. BGP. Lembram-se do BGP? O que acontece, eu falei nisto, não bati tantas vezes, o que acontece é que se eu tiver vários routers,
Quando os routers estão sob o domínio de uma organização, nós dizemos que pertencem a um sistema autónomo. Ok? E vocês percebem que os países não iam deixar que houvesse uma empresa ou um país a administrar todas as redes do mundo. Estavam-se mal, ninguém tinha internet, era. Não é? Por isso, o que acontece é que vai haver vários sistemas autónomos. Ok? Podemos pensar, quer dizer, vou tirar à sorte, os Estados Unidos, a China, a Europa, admitindo que a Europa fazia como um conjunto, tenho dúvidas, porque estão os países nunca se entendem, agora há alguns convênios, não é? Ora, e sobra o problema de como trocar informação entre sistemas autónomos. Ora, os protocolos que nós falamos, como o RIP e o OSPF, compreende? E estes são protocolos que correm no interior dos sistemas autónomos. Por isso nós chamamos de protocolos de interior. Depois existem protocolos que permitem comunicar entre sistemas autónomos. Esses são protocolos de exterior. Okay? E nós referimos estes protocolos como de borda dos sistemas autónomos. Ora, estes protocolos não transmitem toda a informação apenas transmitem os sumários. Está bem? Por isso, nós não vamos discutir mais uma vez, porque isto é a introdução, de como é que funciona um protocolo de BGP. Se vocês fossem fazer uma formação mais avançada da CISP, tem o CCNP, e aí vocês já fazem OSPF com várias áreas, já mudam configurações do RIP, ajustando os padrões, e também trabalham com protocolos BGP, isso é outro nível de especialização. E então, estava eu a dizer que a informação de sumário entre os sistemas autónomos são feitos com o protocolo BGP, está bem? Border Gateway Protocol, acho que é isso. Acho que não tenho aqui, mas essa é uma coisa parecida dessa. Depois, deixei aqui umas tabelas magníficas que eu gostava muito, quando eu fosse estudante, que eu tivesse assim tabelas, sei que eu conheço tabelas, em que tem as comparações do configuração estática e dinâmica. Estática é o administrador que é a mão. Dinâmica são os protocolos, okay, de encaminhamento. Então, agora, o que é um protocolo encaminhado? Pois é. Existem protocolos de encaminhamento e protocolos de encaminhados. Alguém me sabe dizer a diferença? A pergunta também é lá para casa, a ver se alguém me responde. Eu estou a tentar aumentar as notas no meu texto. O que é um protocolo de encaminhamento e um protocolo encaminhado? Sendo que os protocolos de encaminhamento encaminham protocolos encaminhados. Ok? Então vamos ver. Um protocolo de encaminhamento é, por exemplo, no RIP ou SPF, ok? Que decide como é que é feito o encaminhamento. Ok? Um protocolo encaminhado é, por exemplo, o IP, o da Microsoft, como é que se chama? O IPX, por exemplo, ok? São protocolos encaminhados, de encaminhamento, está bem? Encaminhados. Os encaminhamentos é o RIP e o OSPF e o BGP e o EGRP e o IGRP e o ISS e agora não está a correr mais nenhum, mas pelo menos estes são, está bem? Pronto. Temos aqui então, eu não sei se vou ler isto, mesmo com os óculos. Vou pôr aqui assim. Complexidade da configuração. O estático é fácil se a rede for pequena, senão, quanto maior, mais difícil. O dinâmico não é dependente da complexidade da rede, por isso, maravilha. Os requisitos do conhecimento do administrador. Os protocolos de encaminhamento precisam de advanced knowledge, muitos conhecimentos. Atenção, porque
se vocês forem usar uma rede muito grande, precisam mesmo de advanced knowledge, não é só on, como a gente tem feito, está bem? As rotas estáticas são bastante simples, não precisam ser um técnico muito avançado, desde que perceba para que é que serve, ele encaminha, está bem? Relativamente a alterações de topologia, horas automáticos, mudam, adaptam-se sozinhas os manuais, o administrador vai à unha mudar. Em redes grandes isso é inviável, está bem? Em redes pequenas o administrador tem que estar atento. Scaling, escalando. Estas aqui são muito fáceis de escalar e as outras suitable for simple and complex. São escaláveis em simples e complexas. Mas manual é só simples. Não é? A gente percebe bem que encaminhar entre routers até cancha. Em 300 routers não vai ser muito fácil. Depois, em termos de segurança, o que se passa é que as coisas que se encaminham automaticamente com protocolos complexos de comunicação têm sujeitos a ataques de todos os tipos. Okay? O pirata que faz crack e que diz coisas no vizinho, esse tipo de coisas. E tem acesso a esse controle. Controla a rede e interfere com a rede. Enquanto que, se eu puser à mão em cada router o que é que tenho que fazer, não é passar a informação para ninguém, apenas não funciona. Só funciona quando eu quero. Por isso é muito mais seguro. Mas não é viável fazer redes grandes. Ok? Depois, em termos de recursos, os protocolos podem usar recursos de CPU e de memória, ok? Enquanto que as estáticas não usam recursos nenhuns. E depois, predictability, em termos de previsão, as rotas dependem da topologia, vão-se mudando, sozinhas, não é? E as rotas estáticas são sempre aquelas que a gente dizer, não é? Não se adaptam. Pronto, como veem, é uma tabela muito interessante para refletir sobre os conceitos de encaminhamento. Ok, tem uma tabela equivalente para vetor de distância e vetor de ligação. Opa, eu faço tantas vezes esta pergunta. Okay? Comparo as características do vetor de distância com o vetor de ligação. Eu já repeti isto 2 vezes demais. Vou passar à frente. E ainda tem aqui outra tabela, eu fui juntando tabelas, okay? Que tem parte da informação anterior, mas agora tem aqui os protocolos. Okay? Por isso também é uma tabelinha para vocês, no fim, olharem. Se vocês olharem para a tabela sem ler o resto, não faz sentido. Não é? A tabela é interessante como sumário. Pronto, e em termos de protocolos de encaminhamento, eu estou bastante contente. Na próxima aula vamos falar sobre a IRP. Podem dizer as horas, por favor? 10, está bem. Para eu ter noção do tempo, eu estava à procura do microfone para mostrar a apresentação. E o que é que eu estava a dizer? Próxima aula vou falar um bocadinho sobre o ICMP. É um bocadinho. E o resto da aula vou tirar dúvidas. Sendo que, eu não sei porque é que eu não desisto de tirar dúvidas, porque todos os anos os alunos quase nunca me apresentam dúvidas. Ok? Ou então eu fico a trabalhar com 3 alunos e eles vão-se embora. Bem, neste caso só tenho 3 presentes. Mas, não a seguir é o teste. Ok? E isso levanta-me outra preocupação. Como é que vai ser o teste? Pá, eu não sei o que é fazer, porque eu queria fazê-lo presencialmente. Eu não sei se é justo para vocês ou se é viável que seja. Pá, eu vou perguntar à coordenação e, efetivamente, se vocês conversarem entre vocês e me fizerem uma proposta, professor, nós queremos assim, isso ajuda-me, tá? Porque eu já não tenho que ser eu decidir, ok? Caso contrário, eu vou procurar ser o mais sensato possível. Eu digo já, eu queria fazer presencialmente, mas eu não quero que ninguém passe mal. Por isso, provavelmente,
se daqui a 15 dias isto não estiver melhor e à partida não está, não sei como é que vai ser. Melhor, eu sei, quer dizer, eu adivinho, vai ser online. Está bem? Como é que pode ser um teste online? A melhor forma que eu encontrei é fazer questões e vocês respondem à mão. Está bem? Ou tem que ser vocês, não dá para fazer copy-paste. Tem que ser escrito com a vossa mão. Ok? Sendo que eu vou confrontar o papel, a letra, com a vossa letra. Pá, sei lá. Eu não sei muito bem como é que fazer, já expliquei, não é um sistema que eu fique completamente descansado, mas se vocês tiverem ideias melhores, eu também aceito. Acho que é um tema que não devia ficar só para o professor discutir, o professor sei como é que é, porque mexe com a vossa vida. E para o professor, desde que ganhe no final do mês o mesmo, para ele está tudo bem. E agora que os alunos fiquem felizes também, isso era fixe. Eu preferia também. Por isso, eu acho que vocês têm uma palavra, por favor, com tempo, não é no dia do teste, tá? Se vocês nos fizessem chegar a professor, nós preferíamos, era um bom assunto para falar na próxima aula, está bem? Um bocadinho de tempo, eu vou dar tempo para fazer revisões e falar, responder a perguntas. Por favor, tragam perguntas, ok? Lembrem-se, eu não tiro dúvidas do dia anterior ao teste. Porque não consigo mandar os alunos estudar. Melhor, eu consigo, os alunos é que não estudam. Está bem? Por isso, a altura para tirar dúvidas era na próxima aula ou antes. Está bem? Pronto. Acho que não sei se alguém quer dizer alguma coisa do que eu acabei de dizer. É a minha preocupação, eu tenho estado a pensar nisso todos os dias. E agora eu acho que 2 semanas antes é uma boa altura de voltar a trazer o assunto. Está bem? Sim. Espera só um minuto. Estão a conseguir ouvir o vosso colega? Caso não tenha. baixinho. Não estás. Eu vou pôr mais ou menos perto do microfone. Repete lá isso, que eu acho que é importante. Bom, Eu estava a dizer que somente eu prefiro o teste online, porque sei que se for um teste presencial, quase toda a gente deve vir, vamos ter que ficar em salas como este e como aquela da lá, por mais que haja distanciamento, um braço de distância não se pode dizer que seja muito, e eu tenho um bocado de medo, eu sou bem de risco, e já não é a primeira pessoa jovem a morrer por causa do Covid. Ok, eu acho que tem toda a razão. É disso que estou a falar. Conseguiram ouvir o vosso colega? Conseguiram ouvir o vosso colega? Não muito bem, professor. Se pudesse repetir a pergunta que ele fez. Ele não fez pergunta, ele disse só que, na opinião dele, que preferia que fosse online, porque sendo doente de risco, ele tem asma, foi o que ele disse, que é uma preocupação e um teste tem muita gente. Não é? Opá, isso vai no sentido do que eu acho. Por isso, mais alguém quer dizer alguma coisa? Eu só tinha dito que queria que fosse online, mas nós escrevemos no papel. Por que não faz uma questão dupla? É presencial e quem quiser faz em casa. O teste é igual, mas escrito em papel. Sim. Os documentos de risco estavam, como o caso do Gonçalo, estavam protegidos. Quem pudesse vir ao caso vinha era melhor. E acabamos por fazer o melhor de vez. Ouviram o que o vosso colega sugeriu? Por isso, o vosso colega, vocês estão a ver na câmara, vocês têm câmara dali. Como é que te chamas? Francisco. E tu? O Gonçalo foi pelo primeiro, o Francisco foi pelo agora. O Francisco o que disse foi que uma solução mista, que quem quisesse pudesse na mesma responder às perguntas presencialmente e quem fosse doente de risco fizesse online. Eu acho que é uma solução também aceitável. A única coisa que me preocupa, a mim, é que eu tenho que estar atento aos alunos na sala e aos alunos online. Pá, e, por exemplo, o outro semestre eu não estava a adaptar-me, ainda hoje, demorei imenso tempo e já sei o que era para fazer.
Eu tive uma conferência em que eu fiz as sessões presenciais e online. É terrível, porque eu passo o tempo preocupado com o que estou aqui, por isso tenho que arranjar, se calhar, quem me ajuda a vigiar. Entendeste? Eu consigo, não, nós somos três. Por isso, a solução mista é viável, mas eu tenho que arranjar mais alguém, porque o que acontece é que eu, estando atento a quem está online, ou eu esqueço o pessoal online, se for à força aqui, ou vice-versa. Ou então o pessoal está aqui, professor, eu estou aqui atrapalhado, está bem? Isso foi a minha experiência. Não sei se vocês já experimentaram. Na conferência havia tipo 15, 20 pessoas e escreviam no chat. Pá, enquanto eu estou aqui, eu nem sequer ouvir a apresentação, estava a ouvir. Está bem? Pronto, mas parece-me que é uma opção interessante. Ok, obrigado. Almeida, alguém quer fazer alguma sugestão? Eu acho que vou pegar nestas opções que vocês estão a dizer e vou criar uma sondagem, como está as presenças. Pá, e vocês vão lá e põem o que é que querem. Eu acho que isso, desde que sejam sensatas, não vou pôr opções que eu não concordo. Não é? Por exemplo, eu quero presencial, mas se houver a hipótese de fazer online, eu vou fazer online. Sim. Eu não consigo ver quem é, essa voz. Ana Feira. É Ana. Oh, Ana, obrigado. É sempre muito interventiva. Eu acho que tens sempre muita razão. Eu estou contigo, ok? Nessa perspectiva. Eu acho que eu não vou obrigar os meus alunos a fazer coisas em ambiente deste. Nunca. Eu já não gosto de obrigar. Assim, eu estou contigo. Acho que tu podendo fazer online, estás no teu direito e eu não vou dizer nada. Vou fazer o meu melhor para que corra bem. Está bem, Ana? Sim, professor, mas não acha que está a trazer problemas para onde não são necessários? É que todas as disciplinas vão ser feitas presenciais. Era uma coisa que gostava de Até fazer. ver vão ser, até ver. Oh, Ana, sim, até ver. eu acho que o teu colega também tem razão, até ver, porque se tu não sabes se para a semana está tudo confinado outra vez. Esse é um ponto. O outro ponto, estás a ver como é que se sente o teu colega? Ok? Se o teu colega tem o direito, e acho que de lei e tudo, a não vir presencialmente. Por isso vai ter que haver uma solução mista. Entendes? Agora, dentro da solução mista, o que é que eu acho relativamente a um aluno como tu, que estavas a dizer, que, professor, havendo online e presencial, eu quero antes online. Opá, eu estou contigo, eu acho que eu reconheço o direito, também reconheço o direito do teu colega a dizer, professor, mas eu gostava mais que fosse presencial. Pronto, se calhar o misto seria o mais aceitável para ir ao vosso encontro. Eu, de facto, eu conheço o meu feitio há muitos anos, né? E eu procuro ir ao encontro das pessoas. Às vezes, se calhar, aumenta, como tu dizes, alguma complexidade. Também percebo isso. Mas continuo a pensar para a minha cabeça e eu posso pôr as opções, ok? Acho que seria a opção mais flexível, mas eu ponho as opções, 3 opções, só online, só presencial. Eu acho que de lei, por exemplo, se o vosso colega fizer o requerimento ao presidente de escola, ele vai despachar a dizer que sim e depois sou obrigado. Misto outra vez. E isso, 3 opções, misto, presencial e online. Mais alguém quer dizer alguma coisa? Não sei se respondi, Ana. Mas, professor, o facto de eu escolher a opção presencial, depois quer dizer que eu tenho que fazer presencial ou posso depois fazer Ana, eu vou querer... Eu acho que na vida nós temos que ser sensatos. Eu sou um tipo de regras, mas as regras acabam no momento em que é preciso ser sensato. Por isso, se me explicarem, e eu acho que se te explicarem a ti e a qualquer um de nós, a gente vai ter que aceitar. Assim, eu propunha que dissessem como é que vai ser. Se houver 3 ou 4 alunos que não venham, ou que dizem que não vêm, não há problema. Se eu disser que tenho 80 alunos, tenho aquilo, depois não vem ninguém, isso não é aceitável, percebes, Ana? Por isso, eu acho que de bom senso, eu digo, claro, quem quiser quem quiser que venha, eu estou a contar. Se faltar 1 ou 2, é meio relevante. Está bem, Ana? Principalmente justificado, não é? Porque as pessoas têm uma vida. E eu também tenho. Eu percebo isso. Está bem, Ana? Sim, sim.
Mais alguma questão que queriam falar? Eu ia propor a solução que arranjamos a sistemas de informação, só que em termos de calendário já se provou difícil até para a SI, por isso. Quem é que não está a falar e qual é a solução? Em SI Diz o fizemos teu nome, por diz o teu turno. nome. Eu sou o Rui Fernandes. O Rui. Sim, Rui. Então, Em como é que sistemas de informação, o professor optou por fazer 2 turnos para fazer a frequência, é os pares e os ímpares, e na sua semana cada um faz o teste. sim, e Só então? que em janeiro, como os testes estão concentrados nas últimas 2 semanas, tipo, tornou uma semana está muito concentrada para um dos turnos e provou ser um bocadinho complicado. Pois, de facto, nós tínhamos falado no princípio dessa situação, mas com o pessoal no segunda vaga, eu acho que não vai ser só um aluno do doente de risco, percebes? Isso vai haver online. E É provável. desdobrado, então ainda vai ser mais complicado. Eu não sei. Mas ainda bem que lembraste outra vez isso. De facto, se eu fizer presencial, como é que fazemos os alunos que não são da semana? Ok? A questão é, vocês podem ver na câmara, eu tenho 3 alunos aqui. Ok? Por isso, pronto, não sei. Não sei na perspectiva que é uma questão, tens razão. Por essa parte presencial, teríamos que fazer pré-inscrição, conforme falei com a Ana agora, para tentar dimensionar e ver se toda a gente pode vir. Quem não puder vir, fala online. A professor, nesse caso, na sondagem, pode meter uma opção para dizer quantos alunos é que estão, pronto, disponíveis para ir presencialmente. Olha, vocês podem ver na sondagem. A sondagem não vos diz quantos responderam? Quando vocês marcar a presença, eu sei que há uma opção para isso. Eu posso ativar essa opção. Por isso, tu, quando votares, tu vês quantos estão. Estás a ver? Compreendeste o que eu disse? Sim, sim. Por isso, eu posso fazer isso. Por isso, eu vou pôr 3 opções, ok? Presencial, online e misto. Mais alguma opção que acham que se podia fazer e vou fazer uma sondagem para que dê para ver. Vou ver se consigo ativar isso. Mais alguma questão que queiram falar? Pronto, então... Só uma coisa. Vamos ver com a data da aula teórica de hoje. A última 28, hoje é dia 4. então não ativou a aula teórica de hoje. Eu vou ativar já. Ok? O vosso colega está a dizer que no Moodle não ficou ativo. A aula 2, eu pensei que tinha ficado automático, afinal, pensei mal. Professor, eu tenho uma questão sobre a Pode matéria. falar que eu estou a ouvir. Na Academia Cisco, o capítulo da matéria que estamos a dar é o capítulo 3 da LAN Switching e Wireless LANs, não é? Ainda não é LAN. LAN switching é comutação. Esse capítulo vai ser o que vamos dar depois. Ah, Estás a então é compreender? o capítulo 2 do Routing Protocol. Routing, Advanced Routing. É. Ok. Pronto, deixa-me então ver aqui no instante no Moodle. No Moodle, o que é que se passou para as presenças não estarem ativas. Eu acho que temos tempo. Eu ainda faço a sondagem já. Faço a sondagem já. Vocês avisam os vossos colegas para votarem. E na próxima aula, eu vou partilhar o meu ecrã do computador para vocês verem o que eu estou a fazer. Vamos então entrar aqui no Moodle. Vamos lá. Ora, rede de computador. Ora, então, dia 4, teórica. Então não é hoje. Está Está oculto ainda. Que caneco. Eu falhei então. Eu pensei que tinha feito isso, mas fiz na disciplina de ontem. Editar. Mostrar. Pronto, a teórica está. Vou já ativar a prática também, que é para não me esquecer.
Na prática já está. Já está, vês, enganei-me. Enganei-me, eu ativei, mas devo ter enganado na hora, qualquer coisa. Pronto, já está. E já agora vou criar então um tal atividade. Tópico 2 vai ser tipo de teste. Professor, aqui a votação para as presenças diz que só está disponível no dia 4 de dezembro. Não inventei largo, viste? Enganei-me. Vamos lá pôr aqui direito. Aqui, editar configuração, disponibilidade. Eu queria pôr 4 de 11 de novembro, 9 horas. Então foi esse problema, estás a ver? Eu pus dezembro em vez de pôr de novembro. Agora já deve estar ativo, por isso este aqui vou mostrar já. Mostrar o tópico, vamos adicionar sondagem. A sondagem vai ser opções. Votem, por favor, na opção do tipo de teste a fazer. E isto até dia 11. Até dia 11. Deste mês? Sim, estamos a falar de votar, então vocês têm clique na próxima aula, decidimos, tem que estar, senão depois não consigo fazer o teste. Até dia 11 de novembro. Para discutirmos na aula. Para decidirmos, melhor é ficar claro, decidirmos na aula teórica. Teórica. Ok? Acho que votem, por favor, na opção do tipo de teste que preferem. Fazer dia 11. Pronto. E então, opções. Permitir mudar a resposta? Sim. Se pode mudar a resposta. Permitir selecionar mais do que uma opção? Não. Já vão mudar uma opção, não é? Limitar as respostas? Não. Opção vai ser teste presencial. Teste apenas presencial. Aliás, vou chamar-lhe uma opção. É o que se chama mostra. Teste apenas. Aqui vai ser misto. Teste presencial e online. Presencial e online. E aqui, a última opção, vamos ver. A última opção vai ser teste online. Teste apenas online. Pronto. Resultados. Ver se eu mostro o resultados. Não mostrar resultados aos alunos. Mostrar resultados aos alunos após enviarem a sua resposta. Mostrar resultados. Sim, pronto, acho que já é melhor. Publicar resultados de forma anónima, sem mostrar os alunos. Sim, isso parece muito importante, que é para vocês estarem tranquilos. Mostrar a coluna com quem não respondeu. Não, quem não quiser dizer nada, confia nos outros.
incluir respostas de utilizadores, inativos, suspensos, não. Prontos. Vejam lá se parece bem, experimentem lá votar, a ver se está bem e se aparece o que vocês querem, está bem? Vejam lá, alguém pode tentar votar online para ver se fica direitinho. Tá? Já está, professor. Já tenho 4 respostas. Eu vejo quem é, vocês não devem ver quem é. Pronto. Teste presencial online, ok. Vamos deixar rolar então. E eu acho que por aqui estamos conversados, ok? Na próxima aula voltamos ao assunto. Pá, vocês vão falando e o ideal é que tenham já a coisa resolvida, está bem? Para que a gente... Isto é o que o professor quer. Ter unanimidades é o melhor que o professor pode querer. Ora, o que é que me falta então, agora que já acabei um bocadinho, o que é que me falta falar de importante? Então, olha, o microfone. Vou mostrar. Ver tela. Pronto, agora tenho que ir aqui. Office. Já está. Ora, o que é que faltou falar que não é matéria nova, mas é matéria para saber bem, porque vamos continuá-la na próxima aula. Tem a ver com a parte de computação dos switches. Está? Epá, eu tirei a máscara e à medida que me vou entretendo na aula eu esqueço-me. Se eu me aproximar mais, vocês têm que me avisar. Para vocês e para mim. E no outro dia na aula, na minha outra aula, houve um aluno que testou positivo. É melhor para mim e é melhor para vocês. À partida não estou a testar positivo, mas já não faço testes há 3 meses, 4 meses. Bem? Por isso vocês têm que me avisar. Estava a dizer. Então, há aqui uns conceitos de comutação muito importantes, que eu já falei, comunicação de dados, mas que vou voltar a lembrar e, já sabem, vou ao que eu acho mais importante. Primeira questão. É a mesma rede, ok? Rede local, são da mesma rede. Para estes switches, os hubs se juntam no mesmo linha de colisão, ok? Ou seja, há meio partilhado. Mas os switches dividem o linha de colisão. Porquê? Cada dispositivo se separa com a camada 2. Ok? Porque o switch é a camada 2. E os switches permitem ainda uma coisa muito interessante, que é 2 máquinas podem estar a falar e podem outras 2 estar a falar e ele não provoca engarrafamentos. Ele deixa-se falar ao mesmo tempo. Ok? Por isso, conversas múltiplas. Então, como é que a coisa funciona? Ora, para já, os switches identificam os outros. O hub, não. Ok? Os switches na camada 2 têm um endereço para identificar os outros, quem está a comunicar. E esse endereço chama-se endereço físico. E em redes Ethernet, esse endereço físico é uma MAC address. Em redes Ethernet. Porque existem outras redes, como a Flame Relay que a gente vai falar. Ok? E nesse caso, o endereço físico não é uma MAC address. Tá? Mas, nós falamos de redes locais, Ethernet, as redes do sem fio também são Ethernet, não se esqueçam. Por isso, MAC address. Depois, ele está na camada 2, já sabemos, ok? As estações, como é que funciona? Quando a trama chega ao switch, o switch preocupa-se primeiro em ver o endereço de origem, o endereço MAC de origem. E essa informação é importante para que, na tabela de MACs, tem um número de interfaces,
e aqui vai ser o nome das estações, que é o MAC address. E nós vamos tomar nota na tabela quem é a estação que está nessa porta. Está bem? Por isso, a primeira coisa que o switch faz é olhar para o endereço MAC de origem, ok? Para atualizar a tabela MAC. Só depois é que ele vai olhar para o MAC de destino e então sabe para onde vai encaminhar a trama. Ok? Quando é que eu pergunto por isto? Quando vos peço para explicar passo a passo, camada a camada. Quando vocês chegam ao switch, têm que me explicar isso. A trama chega na camada 1, é construída, chegam os sinais na camada 1, é construída a trama na camada 2. Ok? Olha para o endereço de origem, atualiza a tabela de MACs. E olha para o endereço de destino. Se existir, manda para lá. Se não existir, faz broadcast. Está bem? A porta envia broadcast, multicast e por isso, o broadcast existe, não dá para mais que uma porta, quando? Ponto número 1. Faz aqui um caso. Ponto número 1. Se o endereço é broadcast, nota, o endereço de broadcast, MAC address, é tudo Fs. Está bem? E vocês têm que saber isso porque se eu vos pedir para explicar passo a passo, vai entrar o processo ARP e o ARP faz broadcast, endereço FFFF. Está bem? O multicast. Multicast, já falamos, que é mandar de um para alguns. Exemplos de aplicações é para transferir informação para os routers, por exemplo, ou para enviar canal por vídeo, uma estação de televisão por vídeo, por exemplo, podem mandar para um endereço multicast. E esse endereço, só quem subscreveu é que recebe. Dá bom para muitos, para alguns. Ok? E não faz parte do nosso programa, nós não discutimos como é que isso funciona. E os endereços desconhecidos, se o MAC address ainda não consta na tabela, ele faz broadcast. Ok? O último caso, que eu também já avisei muitas vezes, que é, no caso da tabela de MAC dar overflow, okay? Acreditem que ele seja uma tabela de MAC grande, mas acontece que os piratas, para atacarem os switches, eles acrescentam sempre MACs de origem diferentes, eles podem mudá-los, e até que que o telefone tocou, caiu aqui o barulho, cortou o som. Estava a dizer que o caso que não está aqui é o caso, no caso da memória da overflow, em que o switch transforma-se num nether e repete tudo para todos. Ok? Por isso, é o caso do ataque. Muito bem. Depois, o outro aspecto, portanto, para chamar dos switches, é que os switches, para resolverem o problema, para processarem, demora tempo. E por isso, o tempo desde que entra até que sai, é um tempo sempre importante, alega. Ok? Por isso, cada dispositivo que processa, a partir da camada 2, mesmo que seja só num fio, há um tempo de propagação, há um tempo de atraso. Está bem? E esse tempo chama-se latência. Ok? Não sei chave de carro. Não tenho. Estou sem duas chaves do carro. Vamos acabar a aula, anda lá. Vai ter que aguentar mais um segundo. Existem questões de switch layer 3 e layer 2. Já falamos disso também. E a questão é, o switch layer 3 é o switch que tem um router em cima. Tá? Só que, em vez de ter dois equipamentos diferentes, eles juntaram num. E fizeram otimizações de hardware para ser mais eficiente, é mais barato e faz maior processamento. É isso que eu quero que vocês se lembrem. Se tem switch layer 3, é um switch com um router. Faz funções de router. O switch é camada 2, o switch layer 3 é camada 3, switch simétrico e assimétrico. Simétrico é quando a velocidade é igual. Por isso, vocês percebem que eu estou com uma estação que fala a mesma velocidade que eu. Maravilha. Se a velocidade for diferente, por exemplo, lá maior, isto obriga a que o switch tenha uma buffer.
para guardar. Caso contrário, é logo para o lixo. Tá? O problema do switch assimétrico é tu mandar mais, função mais rápida que a estação que recebe pode recebê-los. Por isso, os switches têm memória, que é alguma, não é assim muito grande. Só é que eu tive que ir a casa buscar o computador, porque esqueci-me que ela era presencial. E quando fui, peguei na outra chave. Acontece. Por isso, tipos de memória. Memória de buffer. Okay? São FIFOs. Fast in, fast out. Por isso, a trama, quando chega, não consegue sair da primeira em de sair. Okay? Por isso, existem engarrafamentos. Tem que esperar, esperam todas. Okay? Mas existem memórias de shared buffer em que aí já não tem que esperar. Saem, estão na fila e podem sair aleatoriamente. Okay? Depois, em modos de computação, atenção que já foi visto tudo. Estou a repetir. Em termos de modos de funcionamento, existem o modo Store and Forward, okay? Sim, Store and Forward, em que a trama chega toda, é interpretada, verificada se tem erros e enviada. E existem métodos, cutoff, em que nós não esperamos, nós switches, não esperamos que chegue toda a trama. Ok? Pode propagar erros. Ora, este me interessa. Ora, o Store and Forward lê até ao fim da trama e, por isso, verifica o frame checksum. Ok? Verifica se há erros. O Fast Forward, mal vê o endereço de destino, começa a encaminhar a trama logo. Só que isso dá origem a run frames, tramas anãs, que enchem de lixo os outros domínios de broadcast. Tá bem? Eles fizeram cientificamente uns testes e verificaram que se a trama tiver mais que 64 bytes, okay, já costuma estar boa. Os erros acontecem antes. E por isso este fragment free é um meio termo mais eficiente, transmite menos erros. Era isso que eu quero lembrar. Ora, a tabela de MAC também é conhecida como CAN. Ok? Content Addressable Memory. Microsegmentação tem a ver quando nós ligamos o host diretamente ao switch, sem ter nada no meio, que é o que o cliente quer. Isto é relevante. Ok. CDP não vai dar tempo. Pronto. Não vai, senão. É 5 minutos, mas a minha mulher não dá aula. Havia alguma questão que me queiram pôr antes de eu dar a aula por terminado? Não, aquela parte do início, Sim. que nós estamos a dar que é basicamente ele passa do switch do camada 1, não é? Ela não, a parte do LAN basicamente passa da camada 1 para o MAC address, não é? E depois é que é transferida. Pronto. Se tu tens a informação a chegar para a camada 1 em 1 e 0, né? Em elétrico, óptico, Bits. só quando chega à camada 2 é que é processada. E aí já é criada a trama, ok? Com o start frame, depois tem o endereço de origem, depois o endereço de destino, né? E depois acaba com o frame checksum, ok? E só aí é que é processada, está bem? Para fazer comutação. Quando for para o nível 3, já estamos no router, Então ela caminhar pacote entre redes diferentes, ok? Ok, Diogo? Diogo? sim, pronto, estava a ver na operação do switch numa LAM. É essa que eu estava com a. Mas qual é o estado? É o stat da página 7. É o 40. Não me engano. Tens que dizer qual é, que eu não sei.
Deixa eu ver se eu consigo ver. Não consigo ver. 40, 55, calma. 49. Este. Este, sim, então, diz lá. Então. Diogo, tu Sim. e os teus colegas têm que aprender a usar a caneta. Vocês com o rato conseguem anotar no ecrã, se quiserem. Vamos experimentar lá. Estou sempre a riscar no ecrã e vocês nunca riscam. Pois. Aponta lá para o que tu queres apontar. Onde é que se escolhe essa opção? Está na parte de cima, na parte superior. Eu tenho opções de anotar. Não? Eu acho que tem, mas posso estar enganado. Eu estou mesmo muito convencido que tem. Eu acho que não, porque eu não vejo nada disso. Então, Não. Em pronto. comparação com a outra, não. Na aula prática, vou ver se consigo um colaborador de vocês que me ajuda a ver porque é que não está. Porque isso é uma ferramenta muito importante, não é? Para interagirmos. Pronto, mas então, Ele interrompe a cena, o pacote da camada 1 vai para o switch, não é? E depois ele é que vai encaminhá-lo por um Mac. Diogo, se escreveres pacote no teste, eu tenho que riscar. Pacote, Na camada física bom. são sinais elétricos. Ok? sim, é o bit, depois passa o bit, depois para o packet. Não é? Não. Na camada 1 são bits. Na camada 2 são tramas ou frames. Ok. Na camada 3 é que são pacotes. Tá bem? Na camada 4 são segmentos ou datagramas. Ok? E na camada 7 são dados. Ok? Ok. Então, o que é que me querias perguntar? Então ele tem cada switch tem uma tabela de combinação de todos os Macs que tem ligados. Aqui, deixa-me ver se consigo mostrar. Interface, é a interface. Aqui tem os Macs. E aqui tem o número da interface. Se um switch tiver 8 portas, tem de 1 a 8. Se tiver 32 portas, tem 82, que é o número de portas que têm ligadas. Neste caso, só tem 4 portas. Por isso, na porta 3, vai estar a estação A e C. Por isso, não sei porque é que a porta C não está aqui no desenho, mas devia estar. Porque não comunicou provavelmente. Ver? O B está na 4. O B está na 4. E o A está na 3. Quando acrescentas aqui o C, vai ficar na 3. Está bem? Ok. Por isso, tenho o nome da estação, que é o MAC address, e a interface em que ela está para encaminhar a trama para segmentos diferentes, se quiseres. Era só Ok? isso. Pronto. Mais alguma questão que queiram pôr? Se não ninguém mais tem questão, vou salvar a minha mulher, que eu meti em apuros sem querer. Já estou aqui cheio de problemas de consciência. Pronto, muito obrigado. Vejam lá então a sondagem, falem entre vocês, para ver se conseguimos chegar a uma solução que seja o melhor possível para vocês estarem satisfeitos. Está bem? Muito obrigado.